Olá, gente. Meu nome é Marcelo Paes de Carvalho e nós estamos aqui na segunda edição do nosso seminário Transformação pela Arte. Eu lembro que quando a gente estava gravando o primeiro seminário foi durante a pandemia, tempos difíceis, e eu estava inclusive fora do Brasil e foi uma experiência incrível, onde nós pudemos discutir com pessoas muito interessantes aquilo que a gente tanto acredita, que é a transformação de vidas através da arte. Eu estava lá em Portugal e conversei com pessoas de todas as regiões do Brasil, da região norte, do nordeste, do sudeste, do sul, e foi uma troca incrível. Nessa segunda edição, nós vamos mudar um pouco o formato, e mais ainda nesse primeiro episódio, nesse episódio que inaugura essa nova fase, vai ser uma conversa presencial. E é interessante que, nesse momento, eu nem estou no Rio de Janeiro, nem estou na cidade de Niterói. Aliás, muito obrigado à Prefeitura de Niterói por ter apoiado esse projeto. Eu estou aqui no sertão da Paraíba, um lugar que vive assim, dentro do meu fazer artístico de forma muito forte. E eu não poderia deixar de abrir essa segunda temporada do Transformação pela Arte com essa pessoa que é tão marcante, tão importante aqui para a nossa região do sertão da Paraíba, do fazer artístico, uma pessoa que apoia as produções, apoia os artistas, tenta de alguma maneira lutar, dialogar com o poder público em busca de políticas públicas para aquilo que ele também acredita, que é a transformação das vidas através da arte. Então eu vou chamar aqui meu amigo Darcinho Ferreira, pessoa muito especial. Venha para cá, meu amigo. Companheiro de tantas lutas, muito obrigado então por aceitar participar desse convite, participar dessa edição do nosso Transformação pela Arte. Você sabe o carinho especial que eu tenho. Darcinho é um pequeno grande homem, mas que luta tanto pelo fazer artístico aqui na região. Mas sim, me conta, primeiro nos situa em termos de território, onde nós estamos, para a gente entender, para quem está ali atrás da câmera, possa entender onde estamos, né? Pois é, Marcelo. É um prazer grande estar aqui. Você sabe o quanto é recíproco esse carinho, esse respeito. E eu costumo dizer que nós somos parceiros de arte, né? Mas também de vida. E eu não sei o que vem primeiro, mas eu acho que a arte, porque foi na verdade a arte que nos uniu, né? Que nos levou. A gente vem nessa história desde 2012, quando você esteve aqui pela primeira vez, para ministrar uma oficina dentro da Mostra Cauã, vindo pelo Centro Cultural do Banco do Nordeste. E de lá para cá a gente já perdeu as contas de quantas vezes você já esteve, os projetos mais variados, né? Então sejam sempre muito bem-vindos, muito bem-vindo ao sertão da Paraíba. Nós estamos aqui no finalzinho da Paraíba, nós estamos a 420 quilômetros da capital. Eu até brinco, costumo dizer que, como diz a música de Engenheiro do Havaí, nós estamos distante demais das capitais, né? Nós estamos a 420 quilômetros de João Pessoa, 400 e alguma coisa de Natal, 430 de Paraíba, de Fortaleza. Então é o sertãozão da Paraíba, Alto Sertão, cidade chamada Aparecida, cidade bem jovem ainda, cidade que lhe deu o título, né, de cidadão. Muito orgulho, inclusive. Recentemente você é, inclusive, também filho desta terra, adotado de forma muito carinhosa pela Câmara Municipal e pela população. Na verdade, a Câmara, eu disse até no dia, né, a Câmara fez de direito o que, de fato, a cidade já tinha feito, que era lhe abraçar e lhe adotar como filho. Então, estamos aqui, eu vejo o sertão da Paraíba como uma área muito forte, muito resistente, né? O sertanejo é realmente, antes de tudo, forte, como diz o escritor Euclides, e o sertão é cheio de potencialidades. Eu acho que o sertão tem muitas coisas interessantes, e talvez o principal de tudo seja a forma como o sertanejo desenvolveu a resistência de ficar aqui, né? E de aproveitar as belezas naturais, de transformar talvez as dificuldades em motivos
para ficar, para se apaixonar por esse território e para lutar por ele, né? E transformá-lo, né? E a arte sempre foi muito presente na vida do povo sertanejo. Se você for ver, desde a ocupação do sertão com o gado, com os vaqueiros, né? Que eu considero os verdadeiros heróis do sertão, se há heróis do sertão, os vaqueiros são os verdadeiros. Então, desde os vaqueiros, com as toadas, com as pegas de boi, com as festas de apartação, depois das vaquejadas, isso foi se enraizando, né? E a partir daí, muitas das coisas que acontecem hoje vêm desse período. Então, eu vejo que a cultura sempre foi muito presente e talvez seja o maior motivo de resistência, de justificativa desse nosso amor, desse nosso apego por esse território chamado sertão. Você citou aí a Mostra Cauã, né? Seria interessante para a gente, todo mundo entender a Mostra Cauã, o que é, e aproveitar também de onde surgiu essa ideia de fazer a Mostra Cauã aqui. O cinema, na verdade, nós fazemos parte de uma instituição, de uma ONG chamada Cauã Processos Culturais. Essa ONG foi fundada em dezembro de 1990, 1º de dezembro de 1990. Ela já é fruto de um movimento que vinha dos anos 80, meados dos anos 80, que também já pegava carona em um movimento anterior dos anos 70, 60, 70, com o nosso querido e inesquecível Anelzinho, com a sua esposa o Denê, e com outras pessoas que já faziam teatro aqui em Aparecida. Olha que Aparecida era distrito, né? Em 1990, Aparecida era distrito. Imagine, Aparecida era um pequeno povoado na década de 60, 70. E aqui naquela época o pessoal já fazia teatro, fazia as Paixões de Cristo, fazia os dramas, né, que era chamado. O pessoal já tinha um trabalho de composições musicais, poesias. E no final dos anos 80 nós pegamos um pouco disso, criamos um grupo, que era chamado GTA, Grupo Teatro Amador de Aparecida. Depois desse grupo, o grupo cresceu muito tal, e foi necessário se dividir. Então, nós criamos, na época, em 1990, nós criamos a Cauã Produções Culturais, dentro de uma perspectiva de fazer com que esse grupo lutasse pela emancipação política de Aparecida. Um dos objetivos do grupo era esse, né? Sim. Então, assim, a minha arte, eu digo que é muito política, assumo isso, né? A gente sempre fez isso, sempre visando, vendo a luta política, né? Então, nós já criamos esse grupo pensando em lutar pela emancipação política de Aparecida, que era um sonho antigo da população, que vinha acalentado desde 62, quando Aparecida tinha sido cidade por um dia, e o projeto tinha sido vetado pelo governador da época, Pedro Gondim. Então, a Cauã nasce com essa coisa de lutar pela emancipação política e também pela preservação e divulgação do patrimônio histórico da Fazenda Cauã. Daí o porquê o nome Acauã, né? Nós temos aqui, a 4 quilômetros de Aparecida, um conjunto histórico, que é tombado pelo IFAM desde 67, composto da Casa Grande, de uma capela em estilo barroco, Capela de Nossa Senhora da Conceição, e um sobrado e casarios. Esse espaço, mesmo tombado desde 67, era particular até 95. Então, em 95, o governo do estado desapropria para fins culturais, desapropria o restante da fazenda para fins, mais da frente, para fins de reforma agrária, e esse espaço lá foi desapropriado para fins culturais, de um projeto de visitação, futuramente até de museu. Então, que já foi fruto dessa luta de 1990. Então, 5 anos depois, a gente consegue fazer com que o governo desaproprie a área e inicie, então, um processo de restauração. E qual a importância enfim, de todo o conjunto da Fazenda Cauã? Por que ela é importante? Essa fazenda, para mim, ela tem infinitas importâncias, né? Inclusive afetiva. Eu passei a encarar a Fazenda Cauã como uma coisa, como se eu tivesse também vivido ali, como se tivesse... E não, eu vim conhecer a Fazenda Cauã em 84. Curiosamente, eu vim conhecer a Fazenda Cauã em 84, ainda menino.
Mas a Cauã, ela é datada a fazenda é datada de 1700, e aí por volta de 1757, 1760, por aí, foi construída lá uma casa grande, a capela estilo barroco, né? E que ainda mantém os traços bem nítidos da cultura, após passar por essa restauração, e um sobrado, e depois foram construídos os casarios anexos. Essa fazenda pertenceu a muita gente interessante, ela está na história da Paraíba, e por que não dizer do Brasil, em vários momentos. Na período colonial, ela pertenceu a um padre chamado José Luiz Corrêa de Sá. Por lá passou Frei Caneca, porque a fazenda era o ponto de encontro dos confederados, da Confederação do Equador, era um ponto de encontro, e Frei Caneca conta isso no livro, ele conta da passagem em 1824, lá pela fazenda Cauã, e depois disso, ela teve, em vários momentos da história, ela tem fases importantes, né? Na década de 20, ela pertenceu ao pai de Ariano Suassuna, ao João Suassuna, que era presidente, né, da província da Paraíba. Ariano Suassuna viveu parte da sua infância nessa fazenda, e é de lá onde ele guardava as 4 lembranças do pai. Ariano só tinha 5 lembranças do pai, das 5, 4 eram na fazenda Cauã, por isso que a fazenda Cauã foi tão cara para ele durante toda a sua vida, né? Ele deixou projetos, planos para que a Cauã seja transformada no Museu Armorial dos Sertões, e ele disse na sua última vinda a Cauã, inclusive, que a Cauã era o seu reino no sertão. Para a gente foi muito interessante, uma frase emblemática, né? Que a gente faz questão de repetir. A Cauã é também o reino de Ariano, como acho que é também o meu, como acho que é de um bocado de gente, né? Então, assim, tem muita da história Cauã. Nessa década de 30, entre 32 e 52, a fazenda pertenceu a um senhor chamado José Rodrigues Ferreira, que lá fez uma série de empreendimentos, uma série de experimentos na área de agricultura, da bovinocultura, e de exploração vegetal, e a Cauã teve uma importância extremamente grande do ponto de vista político e econômico. Sim. No início do século passado, né? Até na primeira metade do século passado. Depois disso passou um período meio quieta, até meio abandonada, servindo apenas de fazenda para criação de gado. E aí, nos anos 90, a gente retoma essa discussão da Cauã enquanto espaço de preservação de memórias, enquanto espaço de histórias, enquanto espaço cultural. E aí, quando a gente cria a Cauã para Ações Culturais, em 1990, a partir daí a gente começa essa luta. Em 95 ela é desapropriada, e a gente começa a realizar alguns eventos culturais lá como forma de despertar a sociedade paraibana, até mesmo sertaneja, até mesmo local, para a importância que tem aquele espaço, né, do ponto de vista histórico e cultural. E aí vem os pontos de cultura, aquele projeto tão bacana que o governo federal teve no Brasil, da Viva Cultura, a Lei Viva Cultura, que você conhece, inclusive fazia parte. Então, através do Viva Cultura, juntamente com o IFAM, nós conseguimos um projeto de ponto de cultura lá para Cauã. Nós criamos o ponto de cultura Caminhos de Acauã. Sim. E esse ponto de cultura foi o que possibilitou a aquisição dos primeiros equipamentos na área do audiovisual. E a gente tinha vindo também do Revelando os Brasis, eu tinha sido selecionado para a primeira edição do Revelando os Brasis, programa também do Ministério da Cultura, Leonardo foi selecionado para o segundo. E aí a gente já estava com essa coisinha do cinema, né? O vírusinho do cinema mexendo na gente. Aí vem a ideia de fazer uma mostra de cinema. Então surgiu a Mostra Cauã, do Audiovisual Paraibano, em 2009, que seria experimental, seria só, na verdade, uma vez. A intenção nossa era trazer Vladimir Carvalho para exibir o País de Salsaguê, que foi gravado em grande parte na Fazenda Cauã. Conseguimos trazer Vladimir, foi um momento extraordinário. Batizamos uma sala do Ponto de Cultura com o nome de Vladimir Carvalho. Mas aí foi tão bacana que partimos para a segunda edição. E aí estamos organizando esse ano a 12ª. A 12ª, com intervalo aí de 2 anos,
Nós não fizemos em 2018, foi 2017, acho que 2018 nós não fizemos, e não fizemos no grosso da pandemia, que foi 2020. Então, a Mostra Cauã surge disso aí, desse movimento de inquietação e eu diria que hoje até de efervescência do audiovisual no interior do Brasil. Eu acho curioso que quando você fala sobre essa trajetória da Cauã, primeiro vem do grupo de teatro, né, que surge, e depois quando você fala dessa coisa do audiovisual, né, que virou, né, uma coisa tão forte aqui na região, ela anda lado a lado com as criações das políticas públicas do Brasil, né? Você fala do Cultura Viva, dos pontos de cultura, depois você fala do Revelando Brasis, que foi uma coisa tão importante, inclusive da interiorização do cinema, de contar as histórias muito mais do interior do Brasil, né? E valorizar isso também. E ao mesmo tempo você fala também das edições que não houveram, uma obviamente dentro da pandemia, e outra pela absoluta falta de recursos, né? A dificuldade de se dar continuidade, né, a ações de fomento cultural, né? E muitos anos, eu que participo já há alguns anos, como você falou, desde 2012, já vai mais de uma década aí, sempre com muita admiração, mas muitos anos, assim, na verdade eu diria até a maioria dos anos, no evento patrocinado absolutamente pela vontade de fazer, né? Muito mais do que recursos públicos, muito mais do que, enfim, investimento da sociedade como um todo, mas patrocinado pela vontade de fazer, né, Laís? Como é que é isso? Como é que é dificuldade, lidar com essas dificuldades de dar continuidade aos projetos que nos são tão caros assim? Eu acho que o grande problema de se trabalhar com arte no Brasil é justamente a falta de continuidade, né? A gente cria e às vezes, a exemplo da Cauã, da Mostra Cauã e tantos outros eventos, a gente percebe que até nasce dessas efervescências, às vezes do lançamento de um edital, da criação de um programa e tal. E se cria-se também uma expectativa muito grande em cima daquilo dali, e de repente, na edição seguinte você já não tem mais a menor condição de fazer, né? Isso é muito ruim porque gera, inclusive, um desconforto, gera um desestímulo. Sim. Quantas pessoas não caíram fora mesmo? Eu não quero mais isso porque eu me empolgo, eu crio uma expectativa tal, e depois eu tenho uma dificuldade em continuar. Como nós nascemos lá atrás, nós nascemos em meio à total falta de política pública, né? Nós nascemos em 1990 e era uma utopia se pensar em editar, em política, porém a gente lutava, sempre fomos utópicos, né? E eu digo que isso inclusive é um dos motivos da gente continuar aqui, pensar em fazer arte e cultura no sertão da Paraíba, coisa de gente sem muito juízo, né? Já é uma coisa louca, né? Já não tem muito nexo. Imagine você em 1990, num distrito que na época tinha 3 mil e poucos habitantes, que enfrentavam uma enorme dificuldade, inclusive de locomoção para Sousa, que é a cidade-mãe, que fica aqui a 18 quilômetros. Então, a gente nasce nisso e a gente já sabia. A Cauã já foi criada dentro dessa coisa de saber que a gente ia ter que, o pessoal costuma dizer, matar um leão por dia. Eu não diria matar, eu diria domar um leão por dia. Nós já nascemos com a compreensão de que o grande desafio era domar um leão por dia, né? E assim foi indo, e a gente sempre encarou, e ainda hoje a gente encara isso, que os editais que surgem, que a gente deve continuar brigando por políticas públicas efetivas e permanentes. Entretanto, a gente nunca se vislumbrou muito de achar que a luta se encerrava com o lançamento de um edital. Sim. Sabe? Nunca entendemos que a conquista do ponto de cultura resolvia o nosso problema. Não, a gente sempre entendeu que aquilo era aquele ano, que aquilo era para aquela edição, mas que a gente já tem que sair preparado, pensando em fazer a outra. E que a outra é uma dúvida.
Infelizmente, tem sido sempre assim. A gente, por mais que a gente tenha estrutura para fazer uma boa edição da Mostra Cauã esse ano, há outra dúvida. Entretanto, a gente tem a ousadia de, ao terminar uma, a gente anunciar que vai ter a outra. Geralmente a gente já olha sem nem saber como vai fazer. Sem saber como. Mas já está garantido, vai ter, né? Olha qual o calendário, a gente vai pelo calendário. Tem o calendário lunar, né? Calendário depois lunar. você me explica por que isso, viu? A característica lá é pegar um final de semana, de quarta a sábado, que tenha a lua cheia, que a lua seja cheia, ou que tenha sido cheia e que pegue ela bonita no céu. Acho que só vai entender alguém com vocês um dia visitarem a Fazenda Cauã para vocês verem o que é uma lua cheia na Fazenda Cauã, né? Até porque, como dizia Catulo da Paixão Cearense, não há luar igual do sertão, né? Não é mesmo. Então imagine o luar do sertão na Cauã. Então isso criou para a gente uma... Os primeiros foram talvez até coincidência, e depois não. E agora a gente olha mesmo o calendário lunar, qual o final de semana que a gente tem lua entre o final de outubro e início de meados de novembro. E aí a gente joga ali e a gente já sai com o desafio de fazer a edição seguinte. E para isso a gente começou a fechar parcerias. São os amigos, quando a gente fala em parceiros, eu falo em verdadeiros parceiros. Verdade. Não é esses parceiros eventuais que chegam, que muitas vezes chegam até para se aproveitar da estrutura, do nome, do evento e tal. Não, a gente fechou parcerias com amigos, com ONGs parceiras, com empresas parceiras, a Cartaz, Filme Brasil, o Centro Cultural do Banco do Nordeste tem dado também esse apoio. E aí a gente vai buscando essas parcerias e garante, e tem feito a mostra. E botando dinheiro no bolso, muitas vezes, claro, com uma equipe maravilhosa, trabalhando voluntária, e que se doa tanto quanto tem dinheiro, né? E por isso que já me perguntaram, mas são praticamente as mesmas pessoas são. E a gente faz questão que seja, porque se não tem o dinheiro e eu trabalho com essa equipe vem para cá e faz as coisas acontecerem, por que quando tem dinheiro eu vou trazer uma equipe diferente? Não, tem que trabalhar, a gente até traz mais. A gente vai sempre somando, e tem sido muito interessante porque a cada nova edição da Mostra Cauã surge alguém que chega aqui, que vai se apegando. Chega e fica, né? Chega e fica. E também de alguma forma trabalha, já se doa e já sai dizendo, eu volto ano que vem. Então, essa família vai aumentando, né? Vai aumentando. Eu acho que você me deu a chave, na verdade, para tocar, eu acho que é o mais relevante dessa nossa conversa aqui, que enfim, a nossa conversa, se a gente fosse parar para falar, que a gente ficava até amanhã, meus amigos, e a gente não parava aqui. Mas você falou dessa coisa da Cauã, das pessoas, dos parceiros, e eu nos últimos anos tenho observado um movimento interessante, na verdade, por trás, né, dos fazeres da Mostra Cauã, da organização, que é a participação daquelas pessoas que estão ali atrás das câmeras agora nesse momento, né, na verdade, dos jovens, né? Então, queria que você falasse um pouquinho desse protagonismo dos jovens que nós lá atrás, né, começaram a participar das oficinas, começaram a se interessar, se apaixonar pelo fazer artístico e agora, de alguma maneira, estão pegando o bastão da responsabilidade e da continuidade, né? E saber que, inclusive, no dia que a gente estiver velho e cansado, a Mostra Cauã permanece, né? Acho que é uma responsabilidade muito grande jogar nos ombros deles aí, todas essas dificuldades que a gente vive no dia a dia. Mas eles já nasceram dessa maneira, né? Acho que eles já nasceram observando essa dificuldade, né, de produzir cultura. Assim. O que você tem a falar sobre esses jovens que estão por aí agora, hein? Marcelo, você mexe bastante com isso, porque assim, é uma coisa que me enche de esperança, sabe? Me enche de esperança e para mim dá um sentido enorme a essa luta, que nem sempre é fácil, vocês sabem disso, né? Às vezes as pessoas veem o momento de aspa, glamour, né? Um momento de festa, um momento e acha que é tudo muito bacana, que é tudo muito alegria. Então tem uns momentos também pesados. Tem um momento já pensando na edição, pegando aqui as imagens dos jovens ali atrás das câmeras. Tem um momento de tensão, tem um momento de preocupação, tem um momento em que a gente
chega inclusive a pensar em desistir, já aconteceram muitas. Eu lembro que nos 2000, primeira década de 2000, nós tínhamos tanta dificuldade, 90 mesmo, nós tínhamos tanta dificuldade que nós fizemos muitas reuniões para fechar a Cauã Produções Culturais, para fechar literalmente. Marcos é testemunho disso, e o Denê falou isso no dia da inauguração do memorial. Nós fazíamos reunião com a ata para fazer a ata de encerramento, destinar o pouco que a gente não tinha nada, mas para destinar para alguma instituição sem fim lucrativo também, como dizia o estatuto, e encerrar as atividades, inclusive com dívidas, porque eram dívidas deixadas pela rádio, era aluguel do prédio da rádio, um equipamento que tinha quebrado, um espetáculo que a gente tinha montado e não tinha gerado nada. E aí, curioso é que sempre dava um jeito, na verdade, na época, a maioria do jeito era o 13º salário de Manelzinho, o 13º salário de Udenê, as férias de Udenê, o meu salário, na época eu fui inclusive vereador, o meu salário de vereador, as soluções eram essas. A Alvaneira pegava muitas vezes, Marcos, cabeleireiro, ajudou muito a pagar. Não, me dê essa energia me dê essa conta de energia aqui, eu pagava. Então, tinha muito disso. França, o telefone da rádio, o telefone fixo da rádio era no nome de França. E perdeu-se as contas de quantas vezes França pagou esse boleto. Esse boleto. Entre tantos outros amigos, assim. Então, eram os momentos de dificuldades, mas a gente sempre via também assim que parar naquela hora era como se fosse jogar fora toda uma história que tinha sido construída, né? Sim. Quando o Manelzinho faleceu, aumentou, pelo menos para mim, acredito que para todos do grupo, ainda mais essa responsabilidade de permanecer, de fazer com que essa história ficasse viva, sabe? Em respeito a ele. Quando ele faleceu mesmo, eu pensei em fechar, eu disse que não faria mais, porque fiquei bastante abalado. Fizemos uma reunião, eu queria parar, e com tudo. Isso foi em 2004, a gente ia parar com tudo. E aí, a esposa dele, o Denê, ela disse, não, mas se vocês pararem agora, vocês vão estar parando a história dele. Ó, o cara morreu consertando a torre da rádio que ele montou. Então, assim, desde então, sempre que a gente pensa em dar uma enfraquecida, tal, vem essa fala de Udenê. Mas sempre foi também uma preocupação, quem vai tocar essa história para frente? Porque nós somos mortais, né? E eu espero que demore um tempão, mas a gente sabe que mais de menos dia a gente não vai estar aqui, outras vezes você adoece, outras vezes você cansa também, né? Eu espero não me cansar totalmente disso, mas cansa. Mas aí vem a esperança da gente quando começa a surgir, sempre surge um jovem, um outro. Já passou muita gente pela Cauã, alguns têm uma passagem, sendo redundante, uma passagem bem passageira, né? E outros a gente percebe que vem e absorve a história, absorve a ideia, a filosofia do grupo, como esse grupo jovem que está agora, essa turma jovem da Cauã. Eu acho que a gente nunca teve a gente nunca viu tanto protagonismo jovem como a gente está vendo agora. Aí eu volto a repetir, eu fico cheio de esperança e de expectativa de que essa turma dê continuidade a essa história. Não que a gente vá jogar toda a responsabilidade nas costas dele, mas que eles nos incentivem a correr atrás, a fazer sentido, né? E a gente saber que, assim, que a gente pode contar com eles também nas horas das facilidades, mas também na hora da dificuldade, que eles compreendem esse universo e que isso sirva, Marcelo, para a vida deles também, não só do ponto de vista da arte, do evento aqui, mas sirva para eles entenderem o quanto é necessário, o quanto é importante lutar para realizar o sonho deles, eu fico muito feliz quando eu vejo a Cauã Produções Culturais sendo exemplo para a vida de pessoas, independente da arte. Eu cito, por exemplo, o Marcílio Garcia, que é professor da UFCG em Cajazeiras, e quando o Marcílio foi fazer mestrado, Marcílio veio aqui pegar uma documentação e declarações com a gente de que ele tinha sido secretário da Cauã Produções Culturais, e que isso ia fazer diferença lá na hora de ele apresentar essa documentação, sabe? Então eu acho isso bacana. Hoje Yaroslávia e
está concluiu agora doutorado em Campina Grande, que passou pela Cauã também, e que conta dessa passagem, inclusive como secretária também da Cauã Produções Culturais. Então, as pessoas chegaram lá na frente, é um Vitor Roberto, que hoje é comunicador profissional e que nasceu na rádio Cauã FM, é um Jocildo que vive de comunicação e que nasce na rádio Cauã FM, acho que na época era até difusora Cauã ainda. Então, isso é muito bacana, ver também essa meninada nova, por exemplo, na faculdade, e se identificar em determinados momentos na faculdade ou no trabalho, ou no emprego, onde quer que estejam, situações vivenciadas na Cauã que de alguma forma fortaleceram ou fortalecem esses trabalhos que estão sendo feitos lá. Então, eu acho que a gente tem uma missão muito além do entretenimento. Sim. Eu nunca vi a arte só como entretenimento, que seja também, e que bom que seja, nós precisamos, mas para mim a arte nunca foi só entretenimento. Eu acho que a arte ela é uma ação política, ela é uma ação de transformação, ela é um espaço para abrir, na verdade, um leque de possibilidades, de lutas e de construções, né, de identidade, construções de reforço, de identidades, de compreensões de mundo, e mundo esse que você se sinta inserido, ou que de repente você diga que não quer ser daquele mundo para você buscar o seu e se inserir nele, né? Eu entendo muito a arte por esse lado. É muito legal, né, a gente ver, quando a gente vai falar, né, sobre transformação pela arte, como a primeira vítima dessa transformação somos nós mesmos, né? E de como, de alguma maneira, ao acreditar nisso e ao sermos vítimas dessa transformação, entre aspas, né, nós de alguma maneira temos essa vontade de replicar, né? E a Cauã se tornou uma referência nisso, né, na região do fazer artístico e tal. Como é que você vê esse território se desenvolvendo a partir dessas ações aqui também? E, enfim, mesmo em cidades maiores como Sousa, Cajazeiras na região, Pombal, mas Aparecida tem algo de especial, né? Acho que veio um pouco dessa luta, da luta de vocês, mas queria que você falasse sobre assim, essa transformação na sua própria vida e quais são os desafios do futuro agora, né? Na minha vida eu tenho uma participação extraordinária, né? Eu nasci e me criei na zona rural, eu sou filho de pai vaqueiro, que também foi tropeiro, né? E minha mãe era dona de casa, criou 9 filhos na verdade, mas meus pais eram muito de contar história, de guardar memórias. Minha mãe morou na região dos Inhamuns, no Ceará, né? Minha mãe é do Barra, no Ceará, meu pai de Pombal, mas viveram muito no Ceará, viveram na verdade entre o Ceará e a Paraíba, e eles guardavam muitas histórias. Meu pai era um exímio contador de histórias reais, de dificuldade, de resistência. Imagine você, naquele período, você criar 8 filhos, 9 filhos, e minha mãe testemunhava isso e contava muitas histórias de como ela encarava, inclusive, a vida, como os pais encaravam, muito pelo viés religioso, mas também pelo viés da unidade, da comunidade, se juntar para enfrentar determinados problemas. E eu brinco até, eu digo, eu não cresci, fisicamente eu não cresci quase nada, mas eu envelheci, né, ouvindo essas histórias e absorvendo para mim mesmo, assim, como também minhas histórias de vida, né, como minha raiz. Eu sempre fui uma pessoa de valorizar muito raiz, assim, por valorizar a família, da onde vem, como vem. Era uma característica do meu pai. Meu pai, quando ele via falar que alguém era de Pombal, bastava você dizer que era de Pombal, ele ia e dava um jeito de encontrar uma forma de você ser parente dele. Ele dava uma forma de encontrar. Eu acho que eu herdei essa característica dele, de ficar buscando essas raízes. E a arte, eu não sei muito como é que ela entra na minha vida, porque eu não tenho ninguém ligado à arte do ponto de vista familiar. Mas de repente eu venho para Aparecida e, curiosamente, quando eu morava no sítio ainda, eu já escrevia algumas poesias, não mostrava a ninguém,
por vergonha, né? Mas eu escrevia algumas poesias, eu ouvia muito as rádios de Cajazeiras, difusora Rádio Cajazeiras, Rádio Alto Piranhas, os programas de repente. E eu tinha os repentistas daquela época como meus ídolos. Chico Galvão, Valdemiro Galvão, esse pessoal eu os tinha como... Acho que talvez eu tivesse mais admiração por eles do que pelo pessoal da televisão, né? Porque eu sabia que eles eram, inclusive, palpáveis, eles existiam de verdade, moravam pertinho, embora eu não os conhecesse pessoalmente. Meu pai tinha uma característica também interessante, que talvez venha daí. O pai ia para Pombal, a feira aos sábados era em Pombal, e o pai trazia muito para mim cordéis, trazia alguns cordéis. Quando eu comecei a ler, né? Eu aprendi a ler cedo, e o pai trazia os cordéis. Não sei se pretensão ou não, trazia. Tinha um senhor que vendia cordéis em frente a onde ele ficava, lá aos sábados. E eu lembro que ele comprava os cordéis. E lembro que nos finais de ano, tinha uma farmácia que um cara era parente de meu pai, era onde o pai comprava remédio e levava a gente, inclusive, para se consultar. A gente se consultava nessa farmácia, dada a dificuldade que se tinha de ter médico, se consultar com médico. E essa farmácia, no final de ano, ela distribuía um almanaque Fontoura. Acho que quase ninguém lembra disso. Isso é coisa bem... Almanaque Fontoura. Esse almanaque Fontoura, ele trazia muitas informações. A história de Jacatatu, que era... ele pegava e adaptava várias histórias e tal. E aí tinha cruzadinhas, e tinha um pouco um pouco de tudo, assim, das histórias do sertão, a origem do vaqueiro, a origem disso, a origem daquele outro. E isso eu lia, adorava ler, guardava, e acho que a partir daí eu comecei a gostar dessas coisas assim. Eu andava em Pombal, eu ia para a Igreja do Rosário de Pombal, que é de 1721, achava linda, e aquilo me chamava muita atenção, porque só tinha ela com aquela característica lá. Então talvez minha ligação pela arte tenha partido daí, né? Eu comecei a escrever algumas coisas, acho que querendo ser repentista, né? Mas muito longe de ser. E aí, quando eu vim morar aqui em Aparecida, quando foi algum tempo já que eu morava, acho que uns 5 anos que eu morava aqui, nós fomos convidados para fazer uma Paixão de Cristo com o pessoal da igreja, um grupo da igreja. E aí fiz parte dessa Paixão de Cristo, e lembro até que fiz Herodes. Nossa! E foi tem foto disso, não é? Tem nada, nessa época não tinha. Isso foi em 88. Eu queria muito ver você de Herodes. Isso foi em 88. E aí eu já saí de lá encantado com o teatro, com essa coisa, com essa possibilidade de interpretar. E olha que eu era um cara super tímido, eu tinha uma timidez e eu não dizia 2 palavras em público. E nesse dia, a igreja lotada, eu consegui fazer o personagem. Então, eu comecei a entender ali que a arte poderia me levar a falar, né? A arte poderia me levar a falar. E eu gostava muito de política, gosto ainda, né? Queria participar também da política, mas a minha timidez era um empecilho. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar a possibilidade de teatro. Nós tínhamos um grupo jovem nessa época, chamado JUBES, era Jovens Unidos em Busca de Sucesso. Olha só o nome. Esse grupo foi transformado em time de futebol. Nossa. Foi transformado em time de futebol, que a gente queria dar vida ao grupo, né? E como a gente não tinha muito o que fazer, transformamos um time de futebol, muito interessante, assim, que a gente começou a disputar com o time da elite da cidade, que só tinha um, de repente tinha 2 se disputando, e nessa disputa a gente ganhava, só para os jovens, que inclusive não eram aceitos nesse time principal. Eu sei que daí nós resolvemos, vamos pegar esse mesmo grupo e vamos fazer um grupo de teatro. Vamos montar um grupo de teatro com essa turma. E sai esse grupo de teatro. Montando esse primeiro grupo de teatro. E, rapaz, assim, foi muito interessante, porque aí foi quando tudo começou, quando as coisas começam a acontecer. Não só comigo, mas com demais companheiros, com Alzério, com Antônio Filho, com a Emanuelzinho, vem morar em Campina Grande, sai de São Paulo, vem morar em Campina Grande, não gosta de Campina Grande, vem morar em Aparecida. E quando o Emanuelzinho vem morar aqui, aí a gente se junta, porque o Emanuelzinho era louco, né, por
por arte, tudo que tivesse a ver com arte, com cultura. E quando o Manelzinho chega, encontra a gente tentando, engatinhando ainda. E o Manelzinho chega com toda a sua experiência, tocando violão, compondo, escrevendo poesias, participando de concursos de poesias internacionais. Aí começou a incentivar a gente a também participar, a também escrever. Então eu comecei a ter coragem de ir mostrando o que eu escrevia para Manelzinho. E eu mostrava e dizia, deixa eu terminar, deixa eu ler direitinho, que nada. Ele levava para o SESI e quando voltava no outro dia, voltava com a poesia digitada, impressa, para poder a gente participar dos concursos. Os primeiros concursos foi ele que escreveu. A minha poesia que eu não escrevia. Eu dizia, não vou escrever de jeito nenhum, ele escrevia a dele e a minha. Então, quando deu fé, estava eu compondo, o Manelzinho, escrevendo poesia, montando teatro. Então, assim, foi extremamente transformador na minha vida, porque a partir daí, assim, eu comecei a me inserir totalmente na sociedade de Aparecida. No DFL a gente estava na luta pela emancipação política da cidade, tivemos uma atuação importante. Me tornei vereador, que era uma coisa que eu queria. Também consegui chegar a ser vereador na cidade, numa campanha que eu prometi que seria uma campanha totalmente diferente das demais, sem gastar dinheiro, e nós conseguimos. Eu perdi a primeira eleição por um voto, porque não gastamos, que era uma eleição feita totalmente com a juventude, votando. E depois, um ano depois, um vereador falece e eu assumo a cadeira. E aí foi uma fase bacana, porque eu queria também ver como eu me comportava como vereador, porque algumas pessoas chegavam a dizer, não, mas quando você virar vereador, você vai deixar de fazer o que você faz. Porque não era muito normal, um vereador tá fazendo teatro no meio da rua, tá. E aí eu consegui provar que não. Que eu não abri mão de absolutamente nada. Ao contrário, reforcei, né? Reforcei. Foi quando nós criamos a Casa da Cultura, foi quando a gente continuou produzindo bem mais, porque tinha inclusive um pouco de recurso para bancar essa produção. Então toda essa história, Marcelo, eu acho que isso nos anos 90, nos anos 2000, primeira metade dos anos 2000, eu acho que isso consolidou a Aparecida como um polo que não só produzia, como também discutia e difundia a arte nos mais diversos segmentos. Sim. Então a gente começou a trazer para cá pessoas. Nós criamos um festival, em 93, nós criamos um festival de poesia, Festival Sertanejo de Poesia, chegou à 18ª edição, foram 18 anos, que chegou no Japão, que chegou na Alemanha, que chegou em Cuba, na Holanda. Então o pessoal lá escrevia para cá, e isso foi uma efervescência fantástica. Lançamos 5 livros desse festival. Vinha gente de tudo quanto é canto, tinha a premiação. Então, assim, nós fomos mostrando que eu acho que a principal função hoje, se você me perguntasse hoje, mas o que foi que a Cauã parasse hoje? Cauã Produções Culturais parasse hoje, fechasse hoje. Qual teria sido a maior contribuição dela para a cultura, acho que paraibana, talvez até brasileira? Eu diria para você que é provar que é possível. Acho que nós não fizemos muita coisa além disso. Provar que era possível fazer um festival de poesia num distrito, e esse festival de poesia conseguir chegar inclusive na Europa. Provar que era possível 2 caras saírem daqui de Aparecida com um violão nas costas e participar de um festival de música e conseguir trazer um prêmio, e isso sem patrocínio de nada. Nada, a maioria absoluta das vezes por conta própria, pedindo ajuda aos amigos, em cima de caminhões. Pegamos muita carona para fazer essas coisas, né? Montamos um grupo de teatro, fomos em cima de uma caminhoneta para um festival em Nova Olinda, eram 11 prêmios, nós conquistamos 7. Então isso ia dando esse gás, ia dando essa energia. Então nós começamos a provar que era possível. Comprovamos que era possível fazer cinema no sertão da Paraíba em 2005. Que era possível fazer uma mostra de cinema num sítio distante 4 quilômetros da cidade. Mas vai ter gente, vocês são loucos. Ó. Tem gente fazendo na cidade e não consegue público. Como é que vocês vão levar público para Cauã com estradas ruins e tal? Tá lá, faz 12 anos que vai. Quem é que vai ser doido de fazer cinema no sertão? Fizemos. Mas esse filme não vai sair da cidade, não vai sair da família, do grupo que promoveu. Tá saindo. Tem filmes nossos sendo exibidos na Europa, em vários estados brasileiros.
E não só são filmes feitos por mim, feitos por França, que estão mais à frente, mas você sabe, agora, por exemplo, tem um filme feito por um grupo de crianças, de adolescentes, jovens, com criança também, que fruto de uma oficina que você ministrou em 2021, foi isso? Helena, foi 2021, que já foi para vários festivais. Irmão barato. Tá entendendo? É o que faz valer a pena. É o que faz valer a pena. Então, assim, nós provamos que é possível. É possível um filme de Paulo Ricardo, de Heloísa, de Maria Tereza, de Marina, ir para um festival que de repente o filme de lá em cima não foi. Não entrou, disputando. Aí o caso agora de Belo Jardim. A Helena foi selecionada para o Festival de Belo Jardins. Anjos Sentidos, que é o filme que eu dirigi com Maria Tereza, não foi. Tá entendendo? E isso eu vejo, cara, eu fico muito orgulhoso, porque assim, provamos que era possível, a galera foi lá, fez, e a coisa está acontecendo. Então, que isso sirva de lição para os demais, não só para a cidade, eu percebo que é o bom da coisa, que não só serve de exemplo para a Aparecida, como serve de exemplo, inclusive, para cidades maiores. Verdade. Que talvez não tenham tido ainda a mesma ousadia, ou loucura, não sei como querer chamar. Acho que a gente sempre se deu muito bem, né, assim, de acreditar nessa coisa do fazer, né, dos jovens, até na própria metodologia aplicada nas oficinas, né? Você citou aí, por exemplo, o filme Helena. Que anteriormente teve A Última Gota, né? Que também andou. Sim, verdade, que também teve festivais e ganhou prêmio até. Mas eu ia a questão de que a gente vê muitas oficinas e tal, e quando você vai ver, por trás das câmeras, quem está filmando é o professor, né? Não são os jovens realmente. Quem está segurando os microfones não são os jovens, e acho que isso faz toda a diferença, né, cara? Quando a gente vê, mais do que o resultado tecnicamente, né, impecável, eu acho que o mais legal aqui é a gente, quando olhar, a gente falar que são jovens realmente que estão fazendo. Protagonismo, não é um protagonismo para contar uma historinha mentirinha, né? Então, se vocês filmarem os bastidores, vocês vão ver que são jovens realmente que estão fazendo. Eu acho que isso faz muita diferença, inclusive, de outras ações que a gente vê por aí. Eu acho que isso é importante pontuar, né? Desse protagonismo para a vida mesmo, né? Para a vida. Eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente conhece projetos em que as pessoas que estão à frente, ou que dizem estar à frente, não têm direito sequer de escolher o nome do filme, a arte da capa, que não pega no equipamento, que na verdade muitas vezes são usados para uma turma maior contarem suas histórias, fazerem seus currículos, né? E graças a Deus a gente tem feito diferente, Então, o fato dessa turma pegar no equipamento, dizer o que querem, fazer a decupagem, escolher o local de gravar, isso é o que eu disse, inclusive, anteriormente. Eu espero que eles consigam levar isso também para o dia a dia, seja no trabalho, seja na família, seja na universidade, dizer assim, eu provei que eu posso, então eu vou tocar determinados projetos que eu posso, né? E hoje a gente vê, por exemplo, muitos desses contando suas histórias sozinhos, ou então, assim, sendo protagonistas, né, dessas histórias. E eu fico muito satisfeito quando eu vejo que nós, de repente, estamos sendo apoio. É verdade. Eu gosto dessa coisa, juro a você. Alguém pode até não acreditar, mas ultimamente, eu estou muito me realizando. E eu fico muito realizado estando no apoio, tá entendendo? Chegando, eu vendo o que a turma está fazendo ali. Talvez eu me realize até mais hoje do que eu mesmo fazendo, tu tá entendendo? Porque eu sinto que fez sentido tudo o que a gente passou atrás, tudo que a gente fez atrás, como faz sentido o que vamos fazer na frente. Porque mais gente vai se envolver, mais gente vai aprender, mais gente vai, no futuro bem breve, assumir esse protagonismo e vai ser mais gente produzindo. Verdade. Então, assim, já imaginou a Mostra Cauã em breve, quem sabe ano que vem, ter uma noite só para produção aparecidense? Tá perto, né? Tu tá entendendo? Filmes de vários produtores aparecidenses, das mais diferentes cidades. Isso é extraordinário. Isso para mim seria, ou será, eu creio que será, uma vitória, um negócio, rapaz, como é que pode, cara? Tá aí 5, 6, 7, 8 filmes feitos pelo pessoal de Aparecida. Pelo jovem de Aparecida, né?
que nesses jovens aí você tem um Dedinho da vida, que é um companheiro que tem estado com a gente desde do início da Cauã, e que fisicamente pode não ser, mas mentalmente é tão ou mais jovem que a gente, jovem, né? Então, isso é bacana. Eu acho que isso é o que faz a gente estar aqui, é o que dá sentido, é o que, quando o fardo está pesado demais, quando a gente, eita, cara, tá muito pesado hoje, mas a gente lembra disso, aí alivia, sabe? Dá uma aliviada grande. É isso, gente. Não é à toa que a gente está aqui hoje com esse primeiro episódio do Transformação pela Arte, com essa figura tão singular, esse parceiro de luta, parceiro de tantos anos aí, e muitos anos para frente também, né? Tomara. De luta, porque a gente acredita na mesma coisa, que é a transformação pela arte. Eu ia pedir para ele falar algumas coisas, de deixar uma mensagem final, mas ele já falou tanta coisa para inspiração que eu acho que o melhor é a gente encerrar aqui, vocês irem para lá, para casa, desligar esse computador, esse celular e pensar sobre tudo isso que a gente tem em conta aqui. Acho que a principal mensagem que fica, a principal lição é essa coisa da possibilidade, né? Do possível. É possível. A gente vê como é difícil produzir cultura numa grande capital do Brasil, no Rio de Janeiro é muito difícil produzir cultura. Em João Pessoa é muito difícil produzir cultura. Em Campina Grande é muito difícil. Eu imagino a dificuldade de fazer, né, no canto, né? No canto. Aqui em Aparecida, as dificuldades parece que elas vão né? A pessoa vai ter cada vez menos juízo, né, para conseguir esse caminho, mas de alguma maneira a gente faz isso fazer sentido, né? Faz fazer sentido porque a gente está vendo jovens ali atrás das câmeras, né? E em compensação, quando o resultado sai, parece que ele é mais gratificante, saboroso, mais gratificante, né? Verdade. Tem um sabor, então. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado e conte comigo. Tranquilo. Vamos fazer história. E corta, né?